E seguimos com o nosso Rádio Jornal. Estamos, inclusive, já na presença do secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago. Ele veio conversar com a gente sobre a devolução das linhas de ônibus por parte da empresa Rico. Pois é, essa situação aí tem preocupado algumas pessoas, né, por alguns fatores. O principal é o risco de deixar parte dos usuários sem o serviço do transporte coletivo. Circulam algumas informações, né, sobre isso, inclusive bem confusas. Por isso a gente decidiu aí convidar o secretário Jonathan Santiago para explicar, né, esclarecer toda a situação aqui, uma fonte oficial. Muito bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia a todos. Eu agradeço aqui a oportunidade que nos é dada para esclarecer a população e já de início deixar a população tranquila, né? Já tivemos o contato hoje cedo com o diretor superintendente do RB Trans, bem como com os nossos fiscais que ficam no terminal urbano, que as linhas continuam funcionando normalmente, né? Entendemos ali que essa situação foi divulgada, como se divulga muitas outras coisas hoje no Brasil, e acabam não sendo verdadeiras, né? As famosas fake news. Então, o município está absolutamente tranquilo nessa situação e as linhas funcionam normalmente no dia de hoje. Portanto, nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, as linhas de ônibus, né, as linhas do transporte coletivo, todas funcionando normalmente aqui em Rio Branco, é isso, secretário? Todas funcionando normalmente em Rio Branco. Excelente. E o que a empresa está solicitando atualmente? Exatamente, secretário, há mesmo esse risco de eles devolverem as linhas? Esse é um risco real? O que exatamente aconteceu? A empresa ela não pediu a ampliação de subsídio, né? Isso é importante deixar frisado essa situação. A empresa pediu, passado 12 meses do contrato, algo perfeitamente normal, natural, dentro da administração pública, previsto em lei e em contrato, a repactuação, o realinhamento contratual. Passou 12 meses, a gente entende que o valor hoje que nós recebemos de R$ 3,50, que é aquilo que o cidadão paga, e mais o valor do subsídio, que atualmente é R$ 1,45, não é suficiente. Fez uma proposta, fez um pedido, isso há alguns dias atrás. O município teria 90 dias, conforme o decreto 400, para dar uma resposta. Mas, visto a necessidade e urgência, o município fez isso num tempo mais rápido. E chegou a essa conclusão que era necessário realmente ampliar esse valor hoje atual do subsídio de R$ 1,45 para R$ 2,63. Mas, assim, não existe segredo no transporte coletivo, na tarifa. Quando há uma necessidade de repactuação, ou mesmo de firmar um valor inicial para a tarifa, ou você passa para o usuário, a administração pública repassa, não tem segredo, ou faz o subsídio. Então são as duas alternativas. O prefeito, desde quando ingressou, ele entendeu que repassar o valor da tarifa para o cidadão mais simples, para a classe trabalhadora, para as pessoas que se deslocam e casa-trabalho, trabalho-casa, até em momentos de lazer, era onerar aquele que tem menos. Então o caminho do subsídio é o caminho justo, porque divide-se esse custo com o transporte coletivo com toda a sociedade através dos impostos. E é um dinheiro que o município já consta. E também a Câmara de Vereadores já autorizou ano passado, através da Lei Complementar 164, que o município implementasse a sistemática de subsídio. Então, a Câmara já foi feita essa discussão lá atrás e agora o que se trata é apenas de ampliar esse subsídio. Realmente, a gente vê aí todos os agentes, né, envolvidos. Secretário, a gente tem milhares de usuários, né, do transporte coletivo, dá em torno, aí, por volta, né, a informação que a gente tem aqui, em torno de 1.100.000 aí viagens, né, por mês no transporte aqui no sistema da nossa capital. Essa quantidade, então, ela não comporta as despesas da empresa com valor que já é pago? Esse sistema, esse é calculado por um sistema nacional, né, uma tabela, um sistema chamado JPOT, que é um grupo de trabalho que tem a nível nacional, que foi feito aí pelos municípios e estados, que também tem um transporte interestadual, e daí lá se coloca preço do combustível, custo do trabalhador, pneu, peça, manutenção, condições de rodovia. Então é uma série de situações que são colocadas, e daí ele dá um custo. Hoje a passagem em Rio Branco seria R$ 7,15, conforme essa tabela, né? Então, esse é o valor que deveria ser por essa tabela. Por essa tabela. Então, o prefeito entendeu, desde o início da sua gestão, que não é justo repassar esse valor
para a sociedade, para a classe trabalhadora. E onde é que está por que chega esse valor também? Além dos custos, tem as gratuidades. Então hoje, o sistema para se manter equilibrado, ele teria que ter uma utilização dos usuários de 1.800.000 utilização, né? Durante o período de 30 dias. Hoje aqui no máximo assim, a gente chega a 1.100.000. Então, ou seja, já traz esse desequilíbrio, porque ele não traz esse empate na questão do total de usuários. Destes 1.100.000 na média, né, há momentos que tem mais, há momentos que tem menos, mas na média, 700.000 pagam os R$ 3,50. 300.000 são os alunos, que pagam apenas R$1. E 100.000 não pagam valor nenhum, que são os idosos e os PCDs e outras gratuidades que tem aí pelo meio da legislação, que também não pagam nenhum valor. Então, para que se mantenha equilibrado esse sistema, o subsídio é o melhor caminho. Não é uma ideia aqui do município de Rio Branco, isso é uma discussão ampla a nível nacional. Nós temos aí 12 capitais no Brasil, em cidades acima de 200.000 habitantes que também tem. Nós temos São Paulo, Porto Velho aqui do lado, Manaus, Curitiba, Aracaju, que implementaram essa sistemática do subsídio justamente para retirar, desonerar a classe trabalhadora. Certo. Então, no caso, secretário, o subsídio da prefeitura à empresa teria um acréscimo de R$ 1,18, ou seja, passaria de R$ 1,45 para R$ 2,63, para assim o usuário continuar a pagar o valor aí atual de R$ 3,50, certo? Exato. Por ano. Isso ampliaria em quanto a despesa do município? Como disse, o município, o executivo, já tem autorização do Poder Legislativo desde o ano passado para a implementação da política de subsídio. Foi um amplo debate com audiências públicas, né, os corpos técnicos, tanto de um poder como do outro, envolvimento de outros atores da sociedade civil. E chegou-se naquele momento que era possível sim pactuar, né, entre os poderes e a sociedade civil o subsídio. Então houve essa discussão. Esse patamar agora de ampliação, por conta de se envolver recursos públicos, é necessário de nova autorização do Poder Legislativo. Então houve nessa semana última todo um debate, toda uma discussão novamente, o porquê da necessidade, ou seja, o Executivo tem que comprovar ao Executivo os seus estudos técnicos do porquê dessa ampliação de 1,18. Isso representa em torno de 11 milhões. Então o Poder Legislativo já autorizou, desde o ano passado, ao município fazer essa implementação, que representa 22.800.000. Então, se multiplicar aí a tarifa hoje com o subsídio de 1,45 para 2,63, a gente teria um custo aí de ampliar seria o total 33 milhões, já 22.800.000 já é autorizado, então em torno de 11 milhões para 12 meses. Né? Então é importante destacar que houve também realmente nas redes sociais que o município estaria repassando esse dinheiro, dando esse dinheiro para as empresas. É importante destacar que não se trata de dar dinheiro para a empresa. A empresa mensura, junto também com os fiscais, na catraca, o usuário, repassa a cada 30 dias para o município e diz, utilizar o sistema, 1.100.000, 950, porque isso varia também, férias escolares, o período da alagação foi um período que também reduziu a utilização, então nessa média 1.100.000. Então o município vai lá e repassa esse valor, e ele soma com o que recebe do usuário, que é 3,50. Então o município não está dando dinheiro para o empresário, o município está subsidiando a passagem para o cidadão, o usuário do sistema, através dos impostos. E isso não é pago antecipado, ele só é pago à medida que a empresa comprova que, de fato, os usuários utilizaram o sistema. Perfeito, secretário. Acho que então ficou bem claro, né? A prefeitura está sugerindo aumentar aí esse subsídio ao serviço do transporte coletivo para suprir, né, qualquer eventual necessidade de reajuste no valor da passagem de ônibus. O objetivo é manter aí nos 3,50, né? Exato. Há mais alguma coisa a acrescentar, que o senhor queira acrescentar sobre esse assunto? Inclusive, o senhor poderia até comentar se esse assunto vai ser pauta amanhã também na Câmara dos Vereadores, está certo essa informação, secretário? Exatamente. Amanhã nós temos a sessão legislativa, na terça-feira será a única da semana, em virtude do feriado, né, prolongado, a contar de quarta-feira, quinta e sexta-feira, mas amanhã terá uma sessão
na Câmara de Vereadores, tanto a mesa diretora como as comissões, eles já temos aí conversas e uma compreensão da necessidade, né, de manter e ampliar agora o subsídio, porque o subsídio, a importância dele, se amplia-se, digamos que, ou seja, aí essa função de ampliar o subsídio já não é da Câmara e não é do município, né? Já pactuado há muitos anos atrás, mais de 10 anos, é do Conselho Tarifário. Então, o Conselho Tarifário é que vai definir este valor, também através dos estudos técnicos, envolve aí várias pessoas. Então, esse debate, nós entendemos que é importante que se mantenha no Poder Legislativo, porque já há uma compreensão. Se trouxer isso hoje para o Conselho Tarifário, ele não vai discutir subsídio, ele vai discutir ampliação da tarifa. Aí seja 3,50, 5, aquilo que ele chegar à conclusão. E aí é o que o município, por imposição legal, vai ter que repassar para o trabalhador. Esse trabalhador que também recebe o vale transporte, ele tem uma oneração desse efeito, desse círculo do capitalismo, que o empresário, o que ele vai fazer? Se ele tiver que ampliar o valor da tarifa, eu digo o empresário do comércio, da indústria, dos serviços, que ele vai ter que repassar o vale transporte para o trabalhador. Hoje ele entra com 94% e o trabalhador com 6%. Então, além de ampliar a tarifa, eu vou ampliar também esse percentual de 6%, que vai ser uma base maior. E o empresário, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele vai repassar isso para o custo dele. Quem que vai pagar isso? O consumidor. Então, a política do subsídio, ela é realmente a política mais justa, porque já é um dinheiro que já está nos cofres do município e que ele não vai ser um dinheiro que vai trazer uma produção de inflação para a atividade comercial na cidade de Rio Branco. E o que a população pode esperar de tudo isso, para finalizar aqui a nossa entrevista? Que o prefeito está atento, ele junto com os vereadores, o presidente da Câmara, o vereador Raimundo Neném, tem sido realmente também sensível, né, a esse entendimento. E que a população pode ficar tranquila, que os ônibus vão seguir circulando, o município não perde esse foco da necessidade de manter um sistema funcionando. Entendemos que não digamos assim, aquilo que seria o ideal, mas para finalizar, hoje está sendo publicado no Diário Oficial, tanto da União como do Estado, a abertura do edital de licitação, depois de 1 ano e meio aí de trabalhos na fase interna do processo licitatório, para que as empresas a nível de Brasil venham participar da licitação ordinária, ou seja, aquela que será a licitação definitiva da contratação, já que a RICO hoje opera a título precário. Muito obrigada, secretário. Muito obrigada pela sua participação. Ficou bem claro por aqui. E você aí do outro lado acabou de ouvir uma entrevista com o secretário municipal de gestão administrativa, Jonathan Santiago, sobre a situação do transporte coletivo em Rio Branco. Para se manter sempre muito bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.